Amém? O hino aí me levou a refletir sobre o tema que vamos falar pela manhã, decisões. E tem uma parte ali da música que eu, juntamente com os irmãos, podemos tomar essa decisão hoje, porque as decisões que nós tomamos hoje, elas vão influenciar nas nossas vidas lá na frente. Então, se eu desejo que o meu lar seja um lar de harmonia, eu tenho que tomar essa decisão hoje e viver sob a soberania do nosso Deus, viver em obediência a Ele e ter a certeza de que lá na frente essa decisão vai ter um efeito positivo na minha vida. Amém. Não somente eu decido ter uma família harmônica, ou uma harmonia na família, ou que o meu coração seja a casa de Deus, a morada dele, mas vivendo em obediência a Ele, reconhecendo a soberania dele. Eu tenho a certeza de que lá na frente vai ter bastante efeito e positivo. Porque estamos todos juntos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, mas as nossas decisões de hoje vão definir os nossos destinos de amanhã. Amém? Amém. Para a nossa meditação, na parte da manhã, vamos abrir nossas Bíblias lá em Daniel, primeiro capítulo de Daniel. Como o irmão Idelso disse, exercite, sua mão, põe em prática aí, folhe sua Bíblia, de repente lá, já eu vou me afastar daqui. Ainda já temos ali, está penduradinho ali, logo eles vão resolver o meu problema aí. De repente a página lá do capítulo 1 de Daniel esteja colada ainda, você dá uma apertada com o dedo aí, solta ela, e a gente vai meditar nela nesta manhã, tá? E se não incomodar os irmãos, vou dar uma encostadinha aqui na porta, senão vai acabar me atrapalhando, mas eu já sou atrapalhando. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos fazer um exercício, vamos ficar de pé e revelar essa palavra de Deus. Antes de meditar ler essa palavra, vou estar orando. Senhor Jesus, te dou graças ao Pai pela sua infinita bondade em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade, ó Deus, de nessa manhã, ó Deus, ser um instrumento seu, ó Deus, para trazer essa palavra para o povo, ó Deus. Que não seja o homem falando, ó Deus, que o homem possa cair por terra neste momento, mas te damos total liberdade para o seu Espírito Santo agir neste momento e falar aos nossos corações. E nós te pedimos que o Senhor fale de uma forma, ó Deus, não que queremos ouvir, mas a forma que o Senhor tem para falar ao teu povo, ó Deus. Seja com cada um dos meus irmãos e os abençoe nessa manhã. Nós choramos e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. A minha versão é diferente de alguns dos irmãos, Algumas têm a mesma versão, a minha versão é Almeida, revista e corrigida. Eu vou ler a minha versão, os irmãos acompanhem aí, tá? Para não ficar distorcido o texto. A palavra do Senhor diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus.
E o rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, e Ananias, o Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, Abdenego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenha medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vives, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar dele e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e todas as letras de sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento e toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como os Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou os astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Sírio. Amém? Amém. O texto um pouquinho longo, né? Podem se sentar. Um texto um pouquinho extenso para estar lendo, mas muito bom para estarmos meditando. Desse texto, nós vamos extrair algumas decisões, né, de Daniel e os seus amigos, que podem ser usadas para nossas vidas no contexto de hoje. A primeira dela é que Daniel e seus amigos, ele decidiu não se contaminar. Quando foram levados, né, cativos, e junto com muitos jovens também de boa aparência, inteligentes, conhecedores da palavra, e chegando, né, ao palácio, ao rei, onde ficava o rei, né, foram servir os alimentos. E eu creio que eles, vendo a movimentação, o banquete que seria servido, eles começaram a conversar entre eles, né? E aí, vamos fazer parte? Vamos comer do que vai ser servido para nós? Porque muito provavelmente havia carne de porco, né? Costumes, né, do rei da Babilônia, onde eles não queriam se contaminar, que é o que o primeiro ponto nos diz, que eles decidiram não se contaminar. Lá em Levítico, no Levítico 11:7, vai dizer que também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, mas não remói. Este vos será imundo, né?
nas leis, o porco era um animal que não deveria ser comido. E eles tinham as leis, né, com eles. E eles talvez ali decidiram não se comunicar, se contaminar por isso. E decidiram, como eu disse, né, quando a gente decide, quando a gente decide fazer algo em nossas vidas, a gente primeiramente tem que saber obedecer a Deus e reconhecer a soberania de Deus. E eles chegaram para o chefe dos eunucos, que eram as penas, e falaram: a gente não vai comer dessa comida, a gente não vai beber desse vinho. Imagine a afronta que não foi para aquela pessoa que lida com isso. E eles eram todos jovens, e falou: a gente não vai se contaminar, a gente não vai comer dessa comida, não vai beber desse vinho. E as penas devem ter, né, talvez até dialogar com eles: mas vocês, jovens, desse jeito, tudo bem, vocês estão afrontando, não quer comer, mas se vocês não comerem, vocês não vão ficar sadios, não vão chegar na presença do rei da forma que o rei quer que vocês cheguem. E eles, né, jovens como são insistentes, né, ficam batendo na mesma tecla ali, mas esses vivendo sob a direção de Deus, acho que convence ao chefe dos eunucos a servirem para eles apenas legumes e água. Será que seria bom, né, para quem faz dieta, né? Essa aí não vai entrar numa dieta de Daniel não, meu irmão. Se comer só legumes e água, porque você não vai se dar bem não, você vai ficar fraquinho, porque precisa dos outros elementos também. Mas eles decidiram não se contaminar. Foi escolher uma opção de fazer talvez um regime, talvez uma dieta especial para aquela época, mas era uma coisa espiritual. Porque eles criam um Deus que resolveria os problemas deles. E eles decidiram não se contaminar. Como eu disse lá no começo, as nossas decisões de hoje definem o nosso destino de amanhã. Eu creio que Daniel, quando tomou juntamente com seus amigos essa decisão de não se contaminar, ele já estava pensando lá no futuro. E às vezes, nós vamos ter que tomar essas decisões no nosso cotidiano, dentro da nossa empresa, dentro da nossa escola, até às vezes mesmo dentro do nosso lar, ou nas rodas com os amigos, onde nos encontramos. Teremos que tomar uma decisão de não nos contaminar, para que essa decisão que a gente venha tomar, ela possa mudar o nosso destino lá na frente. E é o que vai acontecer com Daniel no decorrer da história com os seus amigos. Quando a gente decide viver sobre a dependência de Deus, obedecendo a Ele e fazendo o que lhe agrada, o nosso destino é mudar lá na frente. Amém? Como eu disse, Daniel também, ele decidiu enfrentar o chefe. Imagine você chegar no seu emprego. Não façam isso, tá? A não ser que você esteja, né, espiritual ali mesmo, com a direção de Deus, enfrentar talvez o seu gerente, né? Às vezes a gente quer uma mudança, né, de um emprego, de um lugar para o outro. Às vezes a gente quer uma promoção e você vai lá e vai peitar o seu gerente. Fala: ó, eu não quero mais ficar nesse lugar, eu estou indo para lá agora, eu quero aquela direção. Ou, ó, eu não quero mais ser ajudante, eu quero uma aspersão melhor. Você ir lá e peitar o seu gerente. Sem a direção de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora na hora. Ele vai falar assim: ó, vai lá para o RH e pode pegar suas contas e procurar outra empresa, porque aqui não é lugar de você trabalhar. Porque me peitar, e foi o que eles fizeram. Eles chegaram o rapaz que servia as comidas, que era o de confiança do rei, falou: ó, não vamos comer essa comida, não vamos beber desse vinho. E firmaram ali, naquele propósito. Porque eles criam nesse Deus que muda o nosso destino lá na frente. No versículo 9, foi isso. Olha lá: ora Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Algo de especial o chefe dos eunucos viu em Daniel e seus amigos. Você pode ter certeza disso. Quando você vive na dependência do Senhor, quando você é obediente a Ele, quando você está aos pés do Senhor,
as pessoas aí fora, as pessoas com quem você lidar, seja professor da escola, seja o seu patrão, seja amigo, seja quem for, ele vai ver algo diferente em você e as pessoas vão ver graça em você, porque você é de Jesus. Viu, criança? Viu, jovem? Viu, adulto? Viu da melhor idade? Todos nós, quando vivemos a dependência do Senhor, as pessoas vêem graça em nós. Porque quando nós somos de Jesus, o nosso brilho é diferente. Eu creio que os irmãos aqui já puderam contemplar de alguém chegar em você e falar assim: você é diferente, você é evangélico, ou você é crente, ou você vai na igreja, né? Alguma coisa levou a pessoa a falar que você frequenta uma igreja, que você serve a um Cristo verdadeiro. Por quê? Por adivinhação? Por talvez falar, não tem nada para falar, vou falar, essa senhora aí é da igreja. Não, porque o seu brilho é diferente. Quando você vive na dependência do Senhor, o seu brilho é diferente, as pessoas acham graça em você, como o chefe do eunuco achou graça naqueles jovens. Quantos jovens tinham ali? Da mesma linhagem, formoso, bonitos, educados, inteligentes. Mas o chefe dos eunucos achou graça em quem? Em Daniel, em seus amigos, Ananias, achou graça neles. E às vezes nós, vamos ser rotulados, né? Porque hoje em dia não acontece mais essa mudança de nomes, né? E naquela época, o rei da Babilônia, ou até o chefe dos eunucos, como diz o texto, mudou o nome deles, para tirar a identidade deles, para trazer eles para se tornarem cidadãos da Babilônia, aonde é mudado os seus nomes, que é Daniel, Beltesazar, e Ananias vira Sadraque, Misael vira Mesaque e Azaria vira Abdenego, né? Só para informação aqui para os irmãos, Daniel, o significado de Daniel é Deus é meu juiz, e Beltesazar significa proteja a sua vida. Ananias, o Senhor demonstra a sua graça. Sadraque, sob o comando de Acu, o Deus da lua. Misael, que é como Deus. Mesaque, que é como Acu, Deus da lua também. Azarias, o Senhor ajuda. Abdenego, servo de Nego, ou Nabu, Deus do aprendizado e da literatura. Os babilônios não serviam o Deus que Daniel servia. O Deus que nós servimos hoje servia a outros deuses. E os nomes deles foram mudados para nomes que faziam referência aos deuses dele. E para não criar essa identidade, eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram enfrentar o chefe. Para quê? Para não virar cidadãos da Babilônia. Porque se eles começassem a se alimentar, se eles começassem a ter os costumes de lá, provavelmente perderia a sua identidade com o nosso Senhor Jesus. E às vezes a gente está firme, está frequentando a casa do Senhor, tem meditado na palavra e Deus abençoa a gente com emprego. Deus abençoa a gente com uma faculdade. Deus abençoa a gente com um curso, com um novo grupo, com amigos. Né? A gente vai fazendo amigos. E aí o que acontece? Nós não mudamos de nome mais hoje, mas a gente perde a nossa identidade. A gente arranja um namorado, a gente arranja uma nova namorada, a gente arranja um novo emprego, a gente adquire um bem, compra um carro, compra uma casa, ou de repente compra uma casinha lá na praia ou lá no interior, e isso nos faz perder a identidade. E a gente aí começa a se contaminar com essas coisas e perde a identidade com o nosso Deus. E a gente já não vai começar mais as pessoas ver graça em nós, porque já não estamos obedecendo a esse Deus, já não estamos mais vivendo sobre a direção dele, e essas coisas extras vão fazendo com que nós mudemos de nome, que a gente começa a servir a outros deuses. Quando a gente sai do foco, sai da linha, onde a gente tem o nosso alvo fixo, essas coisas começam a tirar para a esquerda, para a direita. Porque quando eles decidiram não se alimentar mais daquele banquete que o rei serviria,
e começaram a comer alface e tomate, provavelmente, e um pepininho talvez, né, e outros vegetais, não foi um mês, 10 dias não, irmãos. No texto fala que é 3 anos. 3 anos eles comendo alface e tomate e tomando água. Será que nosso corpo suportaria isso? Né? Comendo só ali alface, comendo ali, tomando água, comendo alface. E o texto diz que eles tinham o semblante, a aparência, engordavam mais que os outros. Terceiro ponto, diz que Daniel e seus amigos decidiram se esforçar. Não adianta somente a gente falar assim, ó, eu vou fazer. Né? Eles pegaram e falaram assim, ó, não vamos nos contaminar. O que eles fizeram? Eles se esforçaram. Porque comer alface e tomate todo dia devia ser um tédio, né? O que tem de café da manhã? Alface e tomate. O que tem no almoço? Alface e tomate. O que tem na janta? Alface e tomate. E às vezes a nossa vida vai ser assim. A gente vai estar comendo alface e tomate todo dia, mas reconhecendo que tem um Deus Todo-Poderoso que olha por nós. Amém, Jesus. E que essa decisão que nós estamos tomando, ela vai definir o nosso futuro lá na frente. Porque a nossa esperança é aqui também, mas é no porvir. Porque eu creio que no dia que a gente passar além do rio, ou chegar lá, né, nos portões celestiais, e talvez a gente só tenha comido alface e tomate e tomado água, Deus vai nos receber de braços abertos. Mas talvez quem decidiu se contaminar com o banquete que o mundo oferece aí fora, ter se alimentado bem também, e ter a oportunidade de pelo menos chegar na presença do Pai, ele vai falar assim, ó, aparta de mim porque eu não te conheço. Você decidiu se contaminar. Meu jovem ele que acabou de passar decidiu comer alface, tomate e beber água todos os dias. Mas é dele o reino dos céus. E eles decidiram se esforçar. Tem até alguns versículos que eu separei, o Isaías 41:6, é o que vai aparecer aí. Isso, ó, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. Daniel falava para Ananias, meu, aguenta firme. Ananias falava para Misael, e um falava para o outro, e um ajudando o outro, e eles iam compartilhando da palavra, e um ajudando o outro dizia esforça-te. Quando um animava, o outro dizia esforça-te. Faça isso com o seu irmão, meu querido. Até brinquei com as meninas ali, ó, senta do lado da irmã, pergunta o nome da irmã, se apresenta para ela. Eu estava falando, ó, o culto de segunda-feira é na casa da irmã Fátima. Eles fizeram assim para mim. Quem é a irmã Fátima? Quem é a irmã Fátima? Você não sabe quem é a mãe da Marina, mãe do Marcos. Mora ali na Percha de Souza, Queiroz Filho, número 9. Não sei. Às vezes acontece isso, né? Hoje estamos num pequeno grupo, nas igrejas se fazem, por exemplo, num pequeno grupo, mas às vezes você não conhece, né? Um pouquinho a mais seu irmão. Não custa nada, irmão. Chegou um pouquinho antes do culto, ou após terminar o culto, encosta no irmão, lembra do nome do irmão, pergunta, dá um cumprimento, dá um abraço, esforça-te, esforça-te. O outro versículo está lá em Ageu. Ageu existe na sua Bíblia, viu, irmão? Tem aí Ageu, tem na sua Bíblia. Vou até ler um versículo para vocês não esquecerem. Fala assim, ó. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, e diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos, olha, ó, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém? Se a gente tivesse lido só essa parte do versículo, estaria ótimo. O Senhor pede para você nessa manhã, irmão, esforça-te. E além de você se esforçar, trabalha. Porque Ele é contigo. Ele é comigo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele está com você, irmão. Quando você decide tomar essa decisão onde vai mudar a sua vida lá na frente, Ele é contigo. Ele está, como o louvor mesmo disse, o Deus que entrou na sua casa, Ele não vai sair, a não ser que você ponha Ele para fora, porque Ele é educado. Lá em Apocalipse 3:20 diz, eu estou à porta e bato. Quando você se afasta do
do Senhor, que você põe ele da porta para fora, ele não vira as costas para você bravo e sai. Ele continua na porta dizendo novamente, eis que estou à porta e bato. Se você abrir de novo, eu vou entrar. Mas se você não abrir, eu não entro. Eu continuo aqui do lado de fora. E a gente, às vezes, temos feito o quê? Chamado ele para dentro e colocado ele para fora. Não, agora vem Senhor. Não, agora eu não quero, pode sair. Agora vem Senhor. Não, agora eu não quero. Dá até uma ilustração aí que o Lucas trouxe para os jovens, que o perdão do Senhor, eu nunca tinha pensado dessa forma. Um menino vai e pede perdão ao Senhor. Acho que é mais ou menos assim, porque eu ouvi, mas eu acredito que seja por aí. O menino vai e pede perdão ao Senhor por um pecado, por um erro cometido, e o Senhor o perdoa, como Ele faz conosco, como Ele faz com você, que talvez ainda não aceitou como Salvador, ainda tem coisas que deve entregar na mão do Senhor. Se você pedir perdão para Ele hoje, Ele te perdoa, pelo seu erro, pela sua falha. E o menino foi lá e pediu perdão a Ele. E passou alguns dias, o menino foi lá e fez a mesma coisa. E ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoa de novo por esse pecado. Aí o Senhor fala para ele: qual pecado? Qual erro? Porque o Senhor, quando perdoa, Ele esquece, irmão. Nós às vezes perdoamos o irmão, mas quando o irmão falha, você vai falar assim: de novo. Não falei que ia fazer de novo? Que perdão que é esse? O Senhor, quando perdoa, Ele esquece. Quando você chega com a sua súplica, quando você chega diante do Senhor com uma dificuldade que você tem, talvez esteja sendo o computador, talvez está sendo o jogo, talvez tenha sido na parte sentimental, talvez seja com coisas que queiram te afastar da igreja. Quando você chega ao Senhor e pede perdão, Senhor, perdão de novo, Ele fala para você de novo do quê? Porque quando você pediu perdão, Ele esquece. O nosso Deus é assim. Então nós temos que decidir não se contaminar, decidir enfrentar o chefe ou quem está ali na nossa frente. Temos que nos esforçar, porque não adianta falar assim: eu vou fazer. Aí tem essa linha aí, do eu vou fazer, do eu faço. Aí você tem que passar para o lado de cá, que é se esforçar e praticar. E Daniel, ele decide perseverar, porque, como eu disse, nós estamos falando de uma semana, estamos falando de 3 anos. Aí eu falo para vocês assim, havia um homem, pegou todas as suas finanças e investiu em uma empresa, uma oficina. Esse homem pegou seu dinheiro e investiu numa oficina. Começou a trabalhar, precisou de mais, pegou a sua casa, penhorou. Pegou as joias da sua mulher, vendeu, investiu tudo naquela empresa. Quando começou a dar resultado, ele levou o projeto dele para uma grande empresa. E a empresa, analisando o projeto dele, falou assim: o seu projeto não passa nas normas de qualidade da nossa empresa e não serve para nós. O que esse homem faz? Desiste? Não. Primeiro ele não desistiu, não. Ele foi para a escola, voltou para a escola, foi estudar um curso que o ajudaria a cumprir essas qualidades que faltavam. 2 anos. Ao chegar na escola, os amigos e os professores zombavam dele, porque ele já tinha passado para a escola. Mas ele decide, voltar para a escola. E os amigos zombam e os professores zombam também. Aí ele decide desistir, porque os amigos estão zombando dele, até os professores estão zombando dele. Ele desiste? Não. Ele conclui o curso. Até que ele vai na empresa novamente, apresenta o projeto. E o projeto dele é aprovado. 6 meses depois, começa a guerra. E a oficina dele que ele havia montado foi bombardeada 2 vezes. Ele olha para o quadro, o que ele faz? Desiste? Não. Ele reconstrói a empresa. Aí o que acontece? Vem um terremoto e destrói de novo a empresa dele. Diante de um quadro desse, tantas tentativas, ele vai olhar para o quadro e falar assim: não dá mais. Aí ele pega e desiste. Não, ele não desiste. Ele continua, ele permanece. E vai
e reconstrói a sua empresa. Mas após passar a guerra, passar um terremoto, vem o quê? Uma escassez de gasolina. Não tem gasolina para a cidade. Não chega mais gasolina, não tem nem como ele tirar o carro dele e comprar alimento no mercado. O que ele faz? Pega um pequeno motor, faz uma adaptação de uma bicicleta e começa a andar de bicicletinha motorizada pela cidade. O pessoal tudo ficou, abismado. Aquela coisa era novidadíssima, ele que inventou aquilo. Ele, da mente dele, montou o motorzinho, colocou na bicicleta e todo mundo da cidade queria aquela bicicleta para se locomover, porque não havia gasolina na cidade, com aquele motorzinho, com aquela bicicletinha, o pessoal podia andar para onde quisesse. E a demanda foi tão grande que ele não conseguia atender a demanda da sua própria cidade. O que ele fez? Na cidade havia 15.000 lojas e ele passou de loja em loja pedindo ajuda para ele aumentar o projeto dele. Ele teve ajuda de 3.500 lojas e ele colocou o projeto para frente, atendeu a demanda do pessoal, o dinheiro que ele precisava ele conseguiu, atendeu a demanda e hoje, isso não é história, é fato verídico, Aí fala assim, e hoje a Honda, conhece a Honda? Os motoqueiros conhecem a Honda? Fala assim, até uma palavra chique aqui, a Honda Corporation, é uma das maiores montadoras, do mundo automobilístico, Olha o nome do rapaz aqui, Senhor Soichiro Honda. Todos aqui já ouviram falar da Honda, Senhor Soichiro Honda, o homem da nossa história, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Em nossas vidas, às vezes por coisinhas assim, um obstáculozinho assim, a gente não quer ir pular, a gente desiste. E Daniel, junto com seus amigos, teve vários obstáculos, mas ele decidiu perseverar. Mateus 24:13 vai nos dizer assim, mas aquele que persevera até o fim será salvo. Quando você persevera até o fim, você é salvo. Quando você persevera até o fim, você consegue a sua promoção no seu emprego. Quando você persevera até o fim, você consegue concluir sua faculdade, mesmo até talvez não tendo condição financeira. Quando você persevera até o fim, Deus, Ele trabalha na sua vida desde que você decida obedecer, desde que você consiga viver sobre a obediência dEle, desde que você entregue a sua vida realmente nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Falamos de uma pessoa que não sei se é evangélica, foi uma ilustração que eu trouxe para os irmãos, mas fala sobre perseverança, independente da religião ou não, a gente tem que perseverar até o fim. E quando a gente toma essa decisão, quando tomamos decisão hoje, são as que definem o nosso destino amanhã. E Daniel, com essa decisão que ele tomou, ele passou por 4 reinados. Ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, passou pelo reinado de Belsazar, passou pelo reinado de Dário e pelo reinado de Ciro. No primeiro ano ele saiu. Você acha que ele era como um profissional da área bom ou não? Porque entra rei e sai rei, entra rei e sai rei, e o cara está lá. Já estava velho, porque as escrituras estão com uns 70 anos já que se passaram e ele lá, acho que deram aposentadoria para ele. Falou, Daniel, está na hora de se aposentar. E fora, a história de Daniel, que é uma história linda, que quando as pessoas não veem nada na vida dele, e eu gostaria que todos nós fôssemos assim, na presença do Senhor, quando os vizinhos, as pessoas que nos cercam, olhar para a nossa vida e não ver nada que possa nos acusar, eles vão querer colocar nós contra o nosso próprio Deus. Quando os outros governadores viram que ele tinha expressão para ser talvez até o presidente da época, e fala assim, esse cara aí não vai conseguir nada com ele, tem que ser só nesses negócios do Deus dele aí. E o nosso Deus vai lá e livra ele da cova dos leões. O Senhor é poderoso, irmão. O Senhor vai te livrar de qualquer cova de leão, de qualquer situação, de qualquer coisa. Decida nessa manhã tomar uma decisão que vai mudar o seu futuro, mas uma decisão com Jesus. Estou falando aqui de aceitar Jesus. Talvez tenha alguém ainda que não tomou esse passo de aceitar Jesus, mas é decidir viver uma vida com Jesus, independente de ser criança, de ser jovem, adulto, melhor idade.
há sempre uma nova oportunidade de tomar uma decisão que vai mudar o nosso futuro. Amém, irmão? Toma essa decisão nessa manhã. Vamos cantar um hino, Rosinha?